E aí, pessoal? Vamos continuar nossa aula sobre regulação da temperatura corporal e nós vimos que a área pré-óptica anterior do hipotálamo ela é fundamental para os processos de regulação da temperatura corporal. Como o ser humano é um ser homeotérmico, sempre vai ter um balanço, um equilíbrio dinâmico entre produção, ganho e perda de calor. A produção de calor ela é chamada de termogênese. E essa termogênese ela pode ser de duas formas, ou a termogênese que é considerada obrigatória, ou a termogênese facultativa. Com relação à termogênese obrigatória, a produção de calor ela é considerada a produção de calor para as atividades normais diárias. Então, para a contração muscular que fazemos todos os dias, ao levantar da cama, ao sentar, ao mastigar, batimentos cardíacos, peristaltismo, atividade neuronal, então ela é considerada o nosso metabolismo basal. Isso é a termogênese obrigatória. A termogênese obrigatória não participa do controle da temperatura corporal. Quem participa do controle da temperatura corporal é a termogênese facultativa. E essa termogênese facultativa, ela está relacionada à produção de calor para regular a temperatura corporal. Ou a termogênese induzida pela dieta, ela é também considerada uma termogênese facultativa. Se a gente ingere uma quantidade maior de proteínas, eu sou capaz de produzir mais calor. Ela é ativada por exposição a temperaturas frias e quando o metabolismo basal não produziu calor suficiente para o funcionamento adequado do organismo. Principalmente em situações de dias frios, quando minha perda de calor é maior, o metabolismo basal, aquilo que é o meu dia a dia, não dá conta. Então eu preciso ativar a termogênese facultativa. Com relação a essa termogênese facultativa, eu tenho a termogênese química, ou a independente do tremor, ou a termogênese sem tremor, aonde eu vou usar a produção metabólica de calor com reações químicas. O alimento ingerido ele é quebrado para gerar ATP. Eu tenho termogênese facultativa. A liberação de hormônio tiroestimulante, ela é aumentada durante o frio para ajudar nessa termogênese química, porque eu favoreço com que as células utilizem mais eficientemente o oxigênio. E eu ajudo a mudar o metabolismo intracelular com mais hormônio da tireoide na circulação. Ela é sem tremor. E ela também está ligada ao tecido adiposo. A gente já vai comentar esse tecido adiposo. E eu tenho a termogênese com tremor. A termogênese com tremor é quando eu bato o queixo de frio ou eu começo a fazer assim, né? Ah, mas eu não estou tremendo. Mas esse comportamento ajuda a segurar e a reter calor. A contração muscular ajuda a produzir calor e isso é importante para regular a temperatura corporal. Quem nunca, num dia de frio, já deu uns pulinhos ou falou, ai, deixa eu me movimentar para me aquecer? Essa é a termogênese com tremor. Não necessariamente que eu estou tendo calafrios ou que eu estou batendo queixo para que ela esteja acontecendo, mas só de eu enrijecer a minha musculatura, eu já estou numa termogênese com tremor, aumento do tônus muscular. E isso depende de sinais hipotalâmicos da área preóptica anterior, direcionados para a formação reticular e ativação de um trato específico, eu já vou comentar com vocês. Então, com relação à termogênese independente do tremor, a termogênese química, a ativação do tecido adiposo marrom, ou Barth-Brown Adipose Tissue, ou também do tecido adiposo bege, são importantes para essa ativação química. O tecido adiposo marrom ele é extremamente vascularizado e ele tem uma grande quantidade de mitocôndrias. E sabe-se que as mitocôndrias do tecido adiposo marrom apresentam muitas proteínas desacopladores de prótons, em especial uma que foi denominada de termogenina, que é a UCP1. Essa termogenina ela é
ela é capaz de, ao invés de dentro da membrana da mitocôndria, na progressão dos prótons gerados, né, pela oxidação ali dentro da mitocôndria, ao invés dele formar uma adenosina trifosfato, essa proteína desacopladora de prótons, o CP1 termogenina, ela, ao invés de produzir o ATP, ela gera calor. Ela transforma a energia química numa forma de energia física, calor, que é capaz de ajudar a manter a minha temperatura corporal mais ou menos estável, dentro daquela temperatura corporal central próxima dos 37 graus, que é o considerado o normal. Então, esse tecido adiposo marrom ou o BAT, ele é muito abundante de espaços interescapulares no períneo, no depósito paravertebral e na região paraórtica. Por um tempo, chegou a achar que esse tecido adiposo marrom só teria influência nos recém-nascidos e nas crianças e que ele evoluiria no adulto. Hoje já não é isso. Sabe-se que ele é preservado também na fase adulta, em uma quantidade muito menor do que quando criança, e ele ainda, eu tenho esse tecido adiposo marrom, que ele é importante para a termogênese, que ele é importante, inclusive, para a grande produção dessa termogermina, e está sendo extremamente estudado, inclusive, para tentar entender um link entre doenças metabólicas. E a outra novidade é que hoje sabe-se que a gente tem também, principalmente adultos, o tecido adiposo bege, que é um tecido adiposo marrom induzível. E quando ele é estimulado especialmente pela exposição ao frio ou por uma atividade simpática, ele é capaz de fabricar mais daquela UCP1, que é aquela proteína desacopladora de prótons, a termogenina, e ele vai ter, às vezes, de como se fosse um tecido adiposo marrom lá do recém-nascido. E ele ajuda a dissipar energia, ele ajuda a produzir calor para a manutenção da temperatura corporal. E a termogênese por tremor é quando eu tremo, né? Eu produzo movimentação com o intuito dessa movimentação gerar calor. Em geral, isso é involuntário. Eu não fico pensando, eu vou contrair minha musculatura para produzir calor, e ela parte informações lá do hipotálamo, que é uma região integradora também de comportamentos, também faz parte do sistema límbico, para a formação reticular, e ela ativa o trato retículo espinal, e dessa formação reticular, ela vai ativar motoneurônios alfa, que estão na medula espinal, para que eles contraiam e gerem a produção de calor. E essa termogênese por tremor durante o frio pode aumentar de 2 a 3 vezes o metabolismo basal. Então, imagina uma situação que que a temperatura ambiente caiu, uma frente fria. Então, a minha temperatura central corre o risco de baixar desse set point, né, daquele 37, que é considerado normal, e ao fazer isso, para que eu não coloque em risco o meu organismo, que eu vou fazer? Eu vou disparar minhas aferências, termorreceptores cutâneos, termorreceptores centrais, informam o cérebro, que vai comparar isso e produzir uma resposta efetora na musculatura estriada esquelética, tremor, nos vasos sanguíneos, principalmente da pele, vasoconstrição, vários comportamentos, assim como a termogênese química. Então, imagina uma situação que lá a área pré-óptica anterior do hipotálamo verificou que ao sangue, ao passar lá pelo hipotálamo, diminuiu um pouquinho a sua temperatura. Aqui a gente está dando um exemplo de 1 grau, mas não precisa chegar tanto para eu disparar os mecanismos de conservação de calor. Então, eu estou numa situação de frio,
O hipotálamo verificou, recebeu essas informações pelas diferentes aferências e o próprio sangue banhando essa estrutura. O que vai acontecer? Eu vou ativar o sistema nervoso autônomo simpático e produzir vasoconstrição. Então, eu diminuo a área de troca entre o sangue, temperatura corporal central, e a periferia, eu conservo o calor. Ao mesmo tempo, eu vou aumentar o metabolismo basal, termogênese química, vou fazer também no músculo estriado esquelético, favorecer o tremor, a contração muscular, o aumento do tônus muscular, para quê? Para produzir calor. Então, eu tenho um conjunto de reações visando aumentar a temperatura central, além dos comportamentos, né? Eu vou me agasalhar, eu vou me curvar, eu vou procurar um local quente, eu vou me abrigar do frio, eu vou procurar um aquecedor. Então, isso tudo é o que pode acontecer para que eu preserve calor, para que eu conserve calor, para que eu produza calor. Então, só se for lá observar, né, o que acontece nessa preservação de calor, alterações de fluxo sanguíneo cutâneo. É o sistema nervoso autônomo simpático quem inerva vasos sanguíneos. Então, é sempre o sistema nervoso autônomo simpático que inerva vasos. E o sistema nervoso autônomo simpático para os vasos, ele vai liberar, em especial, noradrenalina pelos nervos, a adrenalina pela medula das suprarrenais. Essa adrenalina, noradrenalina, atua em receptores principalmente alfa-1 dos vasos sanguíneos e determina a vasoconstrição. Essa vasoconstrição, ela conserva calor. É importante a gente saber que os vasos sanguíneos, a nossa pele, a pele humana, ela apresenta uma taxa metabólica bem pequena. Então, ela é uma estrutura que pode variar bastante o seu fluxo sanguíneo sem comprometer a efetividade das células que a compõem. Então, ela é uma circulação especial exatamente porque ela pode variar bastante o fluxo sanguíneo sobre ela, porque ela apresenta uma taxa metabólica pequena. O fluxo de sangue da pele pode variar de 1 ml para cada 100 gramas de tecido até 150 ml para os mesmos 100 gramas de tecido, graças a essa vasoconstrição ou a vasodilatação. Então, eu posso ficar com as pontas das mãos e os pés extremamente gelados, sem que eu comprometa a minha derme, e eu posso, ao mesmo tempo, num dia de calor, ter um grande fluxo de sangue para essa estrutura, sem também que eu cause edema, sem que cause nenhum outro transtorno dessa derme. E é interessante a gente saber que os vasos sanguíneos da derme, eles apresentam abaixo da derme uma grande quantidade do que é chamado de anastomoses arteriovenulares. Eu posso simplesmente, numa situação de vasoconstrição, impedir que o sangue dos vasos chegue até os capilares e simplesmente saia de uma veia e saia de uma vênula e saia de uma arteríola e passe para uma vênula rapidamente, que é chamado de um desvio de fluxo sanguíneo. Para quê? Para conservar calor. Então, eu tenho uma configuração muito especial. A epiderme e a derme têm uma taxa metabólica basal baixa, então eu não preciso de fazer necessariamente o fluxo sanguíneo pelos capilares da derme, e na região subcutânea eu tenho grandes anastomoses arteriovenosas, de tal forma que eu posso fazer de um plexo arterial esse sangue passar diretamente para um plexo venoso, sem comprometer o metabolismo dessa estrutura. Eu faço esse desvio de sangue e conservo calor. É o que acontece no frio. Então, numa situação de frio, eu tenho vasoconstrição dos capilares, o sangue passa rapidamente de uma arteríola para uma vênula e eu conservo calor sem fazer
todo o caminho pelos capilares que faria com que eu perdesse calor. Já numa situação de calor, opa, perdão, numa situação de calor, por outro lado, eu tenho uma vasodilatação. Pela vasodilatação, o sangue que está vindo numa arteríola entra facilmente em todo o fluxo de capilares que está na derme, e com isso eu consigo ajudar a liberar calor para o ambiente. Então, pessoal, a gente dá mais uma paradinha aqui e a gente volta a seguir. Até breve.